Então vamos gravar nosso segundo vídeo, ainda referente à Física 4, aula número 1, lá nas páginas 64 e 65. Vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais. São aquelas que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Fica uma de um lado da igualdade e outra do outro lado, as duas no numerador. Observe, se eu atribuir valores para x, por exemplo, 0, 1, 2, 3, eu obtenho os correspondentes valores de y. X igual a 0, y igual a 2 vezes 0, 0. X igual a 1, 2 vezes 1, 2. X igual a 2, y igual a 4. X igual a 3, y igual a 6. No gráfico, coloco os valores de x, 0, 1, 2, 3. Os de y, 0, 2, 4, 6. Nos pontos, eu tenho uma reta. Por exemplo, a força elétrica é dada por K, Q1, Q2, sobre a distância ao quadrado. Isso é uma constante, é um número fixo. Então, a força é diretamente proporcional ao produto das cargas. É diretamente proporcional a Q1 vezes Q2. E o que são grandezas inversamente proporcionais? Quando uma aumenta, a outra diminui. Na prática, um pedreiro gasta uma semana para fazer um muro. Se eu aumentar o número de pedreiros, por exemplo, para 2, o tempo não aumenta, diminui. 2 pedreiros vão fazer um tempo menor que uma semana, inversamente proporcionais. Por exemplo, y igual a 1 sobre x. Quando eu aumentar o valor de x, o y diminui. Exemplo, x igual a 1. 1 dividido por 1, 1. X igual a 2. 1 dividido por 2, 0,5. X igual a 4. Para ficar mais fácil a quantia, 1 dividido por 4, 0,25. X igual a 8. 1 dividido por 8, 0,125. Vamos botar no gráfico. Os valores de x vão de 1 a 8. Botei 8, 0. No meio está o 4. É igual uma régua. Metade de 4, 2. Metade de 2, 1. É como se fosse a sua régua. Aqui estaria o 6. Aqui, por exemplo, estaria o 3. E assim por diante. Os valores obtidos para y. O maior foi o 1. Metade de 1 é meio. Metade de meio, 0,25. Metade de 0,25, 0,125. Marcando os pontos, eu tenho uma hipérbole equilátera, uma curva mostrando que as grandezas são inversamente proporcionais. Neste exemplo aqui, F igual a K, Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado da força, é inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado. Se eu aumentar a distância, a força diminui. Beleza? Vamos falar dos algarismos significativos. O instrumento utilizado para medida, ele pode ser uma régua grande graduada em metros, uma trena para medir terreno, basta medir de metro em metro. Mas ela pode estar dividida em centímetros, pode estar dividida em milímetros. Em mecânica, quando você está trabalhando num torno de usinagem, você usa um micrômetro, que usa a milésima parte do milímetro, medida de extrema precisão. Quais são os algarismos significativos? São aqueles que, além dos que você consegue ler com certeza no instrumento, você pode estimar o valor de mais um, que será chamado de duvidoso, mas ele é significativo. Assistente, aproxima aqui, por favor. Eu tenho um pedaço de uma trena graduado em centímetros. Eu sei que o valor da medida é maior do que 7, menor do que 8. Ele é 7, alguma coisa. Eu vou chutar, eu vou estimar que seja mais ou menos 6. Então, esse aqui tem 2 algarismos significativos. O que eu li com precisão, mais um duvidoso. Troquei a régua agora por uma graduada em milímetros.
para efetuar a mesma medida. Agora eu vi que é maior do que 7, menor do que 8. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, eu li o 5 com certeza e o 6 tá um antes, um depois. Chutei que é 8. Então aqui eu tenho 3. O 5 eu li com certeza. Tá? Aí achei que estava mais perto ali. 3 algarismos significativos. Ok? Vamos a algumas regrinhas práticas. Todo zero entre dois algarismos significativos é significativo. Por exemplo, uma frequência de 304 Hz. Todos são significativos. Todo zero entre dois algarismos significativos é significativo. Portanto, 3. Segunda regrinha. Zero à esquerda do primeiro algarismo não nulo não é significativo. Costuma se ofender as pessoas dizendo que se é o zero à esquerda, quer dizer, não serve para nada. Por exemplo, uma massa de 0,0027 gramas. Só esses dois são significativos. Os zeros à esquerda não são significativos. Em notação científica, seria 2,7 vezes 10 a menos 3. Só esses dois são significativos. Terceira regrinha. O número tem uma vírgula real à direita dos algarismos não nulos, todos serão significativos. Então, ó, todo zero à direita de uma vírgula e após um algarismo significativo não nulo, o algarismo não nulo é significativo. Com essa vírgula real, todos os zeros à direita são significativos. Quarta regra. Se não tem a vírgula, só os dois. Esses daqui não são. Isso aqui seria 2,5 vezes 10 a terceira. Só esses dois são significativos. Todo zero à direita do último algarismo não nulo de um número sem vírgula, ou como a gente costuma dizer, de uma vírgula imaginária, não é significativo. Como que eu faço operações com algarismos significativos? Simples. A resposta tem que ter o mesmo número de algarismos significativos do que tiver menos algarismos. Por exemplo, aqui eu tenho 3. 1, 2, 3. Aqui esses não são significativos, só tenho 3. Então a minha resposta tem que ter 3. Somei. 2, 8, 5. Só pode ter 3. Atenção aqui, meus filhos. Ó, se esse número for menor do que 5, conserva ele. Se for igual ou superior, você acrescenta uma unidade. Por exemplo, 3,66. Eu quero só dois algarismos significativos. Como esse cara aqui é maior do ou igual a 5, eu passo para cá, porque 66 está mais próximo de 7. Beleza? Já já vamos gravar os exercícios essenciais para a sala. Ok?